Foi. Boa noite a todos. A gente vai começar aqui nossa semana de filosofia política. A gente já teve hoje pela manhã um curso. Agora a gente vai para essa nova mesa, né? Essa nova mesa que ela tem como principal tema a violência do Estado. A gente tem aqui como convidados a professora Silvana, do Departamento de Filosofia, o professor Edson, ele também é do Departamento de Filosofia da Unifesp, certo? E o coletivo da ARPA, né? As falas vão ser de 15 minutos. E é isso. Agora eu vou passar para a professora Silvana. Obrigado. Bom, boa noite a todos, Estou muito feliz de estar aqui depois de tanto tempo e mais um evento no Espaço Verde, né? Já sou uma veterana do Espaço Verde. E, enfim, estou feliz de estar do lado do Edson, que é uma pessoa, mesmo à distância, a gente tem um diálogo, talvez um diálogo, uma beleza. E é isso. Eu fiz um texto para vocês, que é um texto meio livre, assim, no sentido de acessar algumas formas de tratar essa conexão entre luto e política, né? Eu levei bem a sério, né, o tema do evento, memória, dever e estratégia, e dessa mesa, violência do Estado, luto não pedido, para onde foi a nossa reforma. Então vamos lá. Vocês estão muito bem? Tá bom assim? Não se vão tá ok? Um pouco mais, se puder aumentar um pouco. Tá no máximo, Esteves? Tá. Talvez o microfone mais perto da boca ajude, não sei. Mas é limitado mesmo. Assim? Não. Assim? Entendi. É que ele falou 90 graus, tá? Tá. Então vamos lá. Em 2019, eu comecei a trabalhar na edição de um dossiê sobre mulheres e filosofias para a revista Discurso, aqui do departamento. Foi o momento em que a minha conversão ao feminismo, processo que começou com a minha entrada no departamento como docente, e que amadureceu à medida que minha pesquisa, que entrecruza fenomenologia, estética e política, foi se voltando para uma ausência. A ausência das mulheres na nossa área. Todas as pesquisas, estudos, busca por novos materiais e novas formas de fazer filosofia, que eu venho fazendo, né? Atualmente eu pesquiso os arquivos de pensadoras brasileiras no Instituto de Estudos Brasileiros aqui da USP e acabei de fazer um filme, um ensaio filosófico que ganhou a forma de uma docu-ficção. Então tem uma pesquisa formal e de materiais que eu venho fazendo. Aparecem todas essas tentativas, aparecem para mim como tentativas de dar conta dessa ausência. Né? Então, como se todo o meu trabalho fosse uma tentativa de cercar essa ausência. O dossiê está quase pronto, e eu peço que vocês fiquem atentos, porque eu vou fazer um lançamento e quero que seja uma coisa bem legal. Com certeza será uma edição histórica do discurso, especialmente por abranger a diversidade de pesquisas feministas e de gênero que se desenvolveram a partir da explosão da Primavera das Filósofas no Brasil nos últimos anos. Do início de 2019 até o dia de hoje, muita coisa aconteceu. Eu estive em Nova York para apresentar o meu trabalho sobre Merleau-Ponty, oportunidade que me permitiu descobrir novos diálogos, com autoras especialmente, tais como Gayle Weiss e Lisa Goldman. E me pôs em contato com a fenomenologia crítica, corrente que acabou por me ajudar a dar um passo teórico bastante complexo, né, que eu ainda estou fazendo, na verdade, remodelar a metodologia da disciplina fundada por Russell para que essa pudesse dar conta dos problemas contemporâneos ligados à luta política que se abstém da figura ilusória e ideológica do sujeito universal. Este, que nós sabemos, é um homem branco europeu, autônomo, sadio, heterossexual, cristão e embroxado. Posso dizer que essas descobertas nova-iorquinas trouxeram frescura ao meu trabalho. Voltei ao Brasil carregada de amigos, livros e novas ideias. Não vi a hora de começar a trabalhar em novas direções de pesquisa
um horizonte se abriu diante de mim e comecei a pensar que eu poderia desenvolver um pensamento feminista sem ter de renunciar à minha formação fenomenológica, que era uma questão. Eu tinha consciência de que precisava aprofundar alguns estudos sobre Michel Foucault, por isso resolvi dar um curso sobre disciplina e biopoder no departamento no segundo semestre de 2019. Foi um curso enorme, uma sala cheia, muito barulho, de fora. Tudo parecia se encaminhar para algum lugar que fazia sentido. Eu estava interessada na centralidade do corpo como lugar de marcadores sociais, mas era importante ver o corpo também como uma forma centrífuga de liberdade. A possibilidade de lidar simultaneamente com conceitos da biopolítica e com o método fenomenológico me parecia instigante. Planejava novos cursos, novos ensaios teóricos. Foi então que o meu e o nosso mundo começou a desmoronar até cairmos no abismo em que ainda estamos. Em novembro de 2019, meu pai sofreu um acidente doméstico e faleceu. De repente, do nada, por causa de uma escada estúpida, eu estava órfã e realmente não sei dizer o quanto é difícil lidar com a perda de um pai. O quanto é difícil digerir esse acontecimento, saber que ele não vai voltar, que ele se foi definitivamente desse mundo e que é assim e que vai ser assim daqui para frente. Lembro-me de comprar, logo que saiu em 2021, o livro Notas sobre o Luto, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Esse livrinho aqui. O livro fala sobre a experiência do luto pela perda de seu pai durante a pandemia de Covid-19, ela estando nos Estados Unidos e ele na Nigéria. O livro ficou na estante, me aguardando durante muito tempo. Somente essa semana eu consegui lê-lo depois de muitas tentativas fracassadas. Não porque o livro é ruim, mas porque eu não tinha condições de ler. É ainda doloroso falar sobre o luto pela morte do meu pai. Aos poucos, porém, eu descubro que o luto tem uma dimensão solitária e inevitável. Freud escreve lindamente em O Eu e o Isso que os objetos perdidos vão sendo internalizados na formação do eu, de tal modo que somos constituídos pela história das nossas perdas. E como escreve lindamente Carla Rodrigues no livro Luto entre Clínica e Política, esse livro aqui, ela diz: o trabalho de luto talvez seja, em grande medida, uma tentativa de perder os mortos sem abandoná-los, nosso último e permanente gesto de amor. Mas há também uma dimensão ritualística dessa perda. Embora o recolhimento seja uma de suas fases, ou fases, o trabalho do luto precisa ser coletivo. Daí a importância do funeral, do enterro, das despedidas eternas, de voltar ao túmulo e colocar flores. O luto pelo meu pai me fez entender que a minha conversão para o feminismo não era apenas uma revolta contra a violência e a opressão de gênero, que precisava se traduzir de algum modo teoricamente. Havia mais coisa no jogo. A minha revolta era contra a indiferença em relação a uma falta. Eu me sentia profundamente só na minha área de pesquisa e ao mesmo tempo percebia que algumas pessoas à minha volta não se importavam com isso. Essas pessoas não viam nenhum problema no fato de que as mulheres, os negros, os indígenas e tantos outros, as trans, estavam ausentes e sem voz naquele espaço. O meu luto pelo meu pai me fez entender que eu não sabia lidar com essa indiferença. Eu precisava me cercar de pessoas que entendessem a minha revolta, que estivessem dispostas a simbolizar essa relação engajada com a ausência. Estabeleceu-se para mim um vínculo profundo entre o feminismo e o trabalho do luto, entre o feminismo e essa busca por aquilo, e cito Carla Rodrigues novamente, porque o diálogo com ela se construiu nesse processo, aquilo que há de desconhecido na perda, no luto por essas perdas,
no segredo indecifrável do que está perdido no objeto perdido. Essa busca que se faz atrás de uma pedra que você nem sabe exatamente o que se perde no objeto perdido. De alguma maneira, eu passei a ver no meu trabalho a possibilidade de dar voz àquelas que não puderam falar, porque não foram ouvidas, excluídas. Falar de luta política é tentar compreender a face íntima, mas também coletiva da experiência da perda. A necessária simbolização que precisamos realizar coletivamente para dar conta de certas ausências. Em abril de 2020, em plena pandemia, eu descobri que estava grávida. Eu passei o ano praticamente isolada, gestando. Aconteceram ali muitas outras descobertas. Agora era a dimensão da vida que me tomava. Eu iria dar à luz a um novo ser num mundo mergulhado na dor, na violência e na incerteza. Descobri que tornar-se mãe é, antes de tudo, um processo simbólico e não biológico. Eu me vi repetindo o trabalho de tantas outras mulheres e me senti particularmente ligada àquelas que fizeram da maternidade um mote da luta política. E mais uma vez a experiência da perda se impôs, pois a desigualdade entre vidas imutáveis e vidas simplesmente matáveis, para usarmos o esquema de Judith Butler, se concretizou diante de mim quando me impus a ouvir a dor das mães que perderam seus filhos em razão da violência de Estado e de mercado. Se antes eu havia descoberto que estava num grupo minoritário das mulheres no ambiente de pensamento público, agora eu via o meu privilégio, o fato de que podia ser mãe e acalentar minha filha Diana nos braços todos os dias, desde que ela nasceu em janeiro de 2021, pouco mais de um ano depois da morte do meu pai, que infelizmente não pôde conhecê-la. E todos os dias, quando olho para ela, às 7 horas da manhã, quando ela acorda sorridente, penso nessa ausência e no privilégio de ter olhos para ver a vida que floresce e avança. Em maio de 2006, policiais e grupos paramilitares de extermínio ligados à polícia promoveram o que chamaram de onda de resposta aos chamados ataques do PCC que paralisaram a cidade de São Paulo naquele ano. O resultado foi o assassinato de no mínimo 493 pessoas que hoje constam entre mortos e desaparecidos, dos quais mais de 400 eram jovens negros, afro-indígenas descendentes e pobres executados sumariamente. Uma série de atividades foi desenvolvida desde que as primeiras famílias de vítimas de violência começaram a superar ou a trabalhar esse luto pela morte dos seus entes. Os principais eixos de sua atuação são o acolhimento, a solidariedade entre as famílias e amigos de vítimas, a denúncia sistemática dos casos e da situação de investigação e processos, a participação em debates, seminários, encontros, conferências e a organização de atividades de luta, como protestos, marchas e vigílias. Trata-se de rituais públicos cuja força política reside em nos lembrar que essas vidas têm sim direito ao luto. O movimento é uma rede de mães, né, as Mães de Maio, que se situa especialmente na capital, São Paulo, e na Baixada Santista. Formado a partir dos chamados Meninos de Maio, esse grupo tem como missão lutar pela verdade, pela memória e pela justiça de todas as vítimas da violência, né, policial de Estado, como se faz hoje. Meu conhecimento desse grupo se deu pelo contato de uma das suas figuras mais emblemáticas, Débora Maria da Silva. Débora é uma mãe no luto que perdeu seu filho e que se fez perita e, como ela mesma gosta de dizer, pesquisadora. A partir da perda do filho. No encontro que organizei aqui na USP em 2018, ela fez um depoimento tocante em que se qualificou como pesquisadora e lembrou que
que a universidade não deve se tornar um lugar que produz conhecimento destinado a ficar empoeirado nas estantes. Débora não apenas me mostrou que o conhecimento não pode produzir arquivo morto. Débora me ensinou que o conhecimento deve lidar com a perda e preservar a memória dos que se foram. Há algo do trabalho do luto na produção do conhecimento, porque perder alguém não implica abandoná-lo. É nosso dever, se vocês querem falar de dever, né? É nosso dever não abandonar os nossos mortos. Expor nossa dor, ritualizar nosso luto, coletivizar o processo de simbolização de nossas perdas. Eu vejo aí, nesse roteiro, certa estratégia para as lutas que virão e que infelizmente serão muitas. Quero terminar esse texto citando um trecho da fala de Débora, que está gravado no YouTube, se vocês quiserem um dia consultar, em que ela diz: a academia esteve dormindo e está dormindo até agora. Só começou a acordar por causa das bolsas. Era 2018 e começou o corte sistemático na educação, né? E ela vem da perda do filho. Perdeu uma bolsa, tanto de perder o filho, né? As pessoas estão acovardadas. As pessoas não ganham a estética das ruas para fazer história. É preciso pensar sobre isso. Porque, no caso da Débora, tomar as ruas é, de certo modo, trazer o luto que é pessoal, íntimo, para a sua dimensão coletiva e social. Débora nos faz lembrar que a nossa revolta se esvai à medida que nos brutalizamos a ponto de sermos incapazes de fazer o trabalho do luto, seja pelos nossos mortos próximos, seja por aqueles que moram em função da violência social que nos atravessa de forma todos os dias. É isso. Agora eu vou passar a palavra para a Ana, do Coletivo da Arte. Boa noite, gente. Dá para ouvir assim? Tá? Meu nome é Ana Lia, sou militante anticárcere e antiproibicionista. Estou aqui representando o Coletivo DAR hoje, que é o Coletivo Desintoxicação da Razão, um coletivo que luta pela legalização das drogas, entre outras coisas. Também construo o Coletivo Ecoar, a Frente Estadual para o Desencarceramento e a Mágica Noturna, que são coletivos que, enfim, juntos e com vários outros também, lutam contra a violência estatal, que é um dos temas que a gente está falando aqui hoje, junto, enfim, por meio da luta nas prisões, nos manicômios, pela legalização das drogas, né? E acho que a minha ideia aqui hoje é compartilhar, não as minhas próprias ideias, mas um pouco do acúmulo coletivo que a gente debate e desenvolve juntas e juntos nesses espaços. E acho que só assim, para fazer um preâmbulo, eu fiquei pensando o que é falar sobre esse tema hoje, né? Há 6 dias de um segundo turno histórico que a gente vai enfrentar e que a gente tem uma tarefa muito clara colocada, porque se por um lado, enfim, acho que a violência estatal e o luto são temas, entre outros, mas esses temas especificamente, acho que são os que mais transcendem os debates eleitorais. É muito evidente, depois de 4 anos desse governo brutal, que a gente está vivendo sob uma política de morte. Então, tudo que esse governo aplica tem na sua essência a morte, a dor e o sofrimento para toda a nossa população. Mas, enfim, também lembrar que nas últimas décadas, todos os governos, desde que o capitalismo deram conta brilhantemente de implementar uma política de controle social por parte do Estado, né? Então, acho que é um pouco desse lugar onde a gente parte, óbvio que quando você não colocou o André Jack, a importância de uma empresa no domingo, não é sobre isso, mas acho que é um pouco para a gente lembrar também que as nossas tarefas vão para muito além do que a gente vai ver domingo, porque nada vai ser solucionado com o resultado das urnas nessas eleições. E acho que para pensar luto e violência, né, que é o tema que o Pátio propõe para a gente aqui hoje,
Acho que é importante a gente partir de um lugar para entender o que a gente está vivendo hoje, que o sistema que a gente vive, o capitalismo, ele nasceu pingando sangue por meio de diversas formas de repressão, então sequestros massivos, escravização, tortura, e que o que hoje nos vende como uma democracia não resolveu nenhum desses problemas. Então é um sistema que segue vivendo e regido pela brutalidade. Hoje existimos em um sistema de tortura, um sistema que vive tranquilamente com mais de 800 mil pessoas presas, que passam fome, não tem água para beber, não tem água para tomar banho, não tem espaço para dormir deitado. Essa falsa democracia que nos vendem, que, enfim, nesse contexto a gente se vê muitas vezes obrigado a defender, mas é importante nós aqui, inclusive nós no espaço da universidade, do movimento estudantil, lembrar que essa democracia não nos serve, que essa democracia produz toda essa trabalho que a gente está vendo também, né? E é um sistema de tortura e também um sistema de tortura seletiva, de tortura e seletividade, né? Então, é uma estrutura que escolhe a dedo as pessoas que vão ser submetidas a todo esse cenário. Um exemplo muito clássico que, enfim, a gente sempre pensa sobre é o fato de que a gente tem mais de 1.500, mais de 1.600 tipos de crimes nas nossas leis hoje. Então, tráfico de drogas é um tipo de crime, furto, roubo, etc. E mais de 80% das pessoas estão presas por causa de tráfico de drogas, furto e roubo. Que são crimes muito específicos, né? Então é uma escolha ativa do que vai ser punido nessa sociedade e de quem vai ser encarcerado, né? E acho que, enfim, a gente dá para dizer facilmente que a gente vive numa sociedade que naturaliza essa barbárie, mas um pouco do acúmulo que a gente tem também que quem não aceita isso com naturalidade são, em primeiro lugar, as pessoas que sobrevivem a esse sistema, seja direta, seja indiretamente, né? Então, a gente não está falando só das pessoas presas, a gente está falando também das suas familiares, e no mesmo sentido, das mães que têm a vida dos seus filhos tirada pela mão do Estado, né? Então, acho que são pessoas, e até puxando um pouco do final da fala da suplemento das formações de Maio, né? São pessoas que são impedidas de viver o seu luto por uma política ativa do Estado. Então, assim como várias coisas na nossa sociedade, né, como a terra, como a educação, como a saúde, o luto, o direito ao luto também é algo muito mal distribuído. Então, a gente tem uma parcela imensa da população que não tem qualquer direito garantido com relação a isso. Eu não falo do lugar de uma pessoa que teve seu filho arrancado pelo Estado, seja para ser levado para as prisões, seja para ser levado para o PML, né? Mas o aprendizado da luta anti-cárcere, pela abolição das prisões, pela legalização das drogas, manicômios, etc., nos ensina todos os dias que se existe alguma perspectiva de viver o luto, essa perspectiva só é possível de forma coletiva, né? Então, um pouco do que esses espaços, esses movimentos buscam construir são espaços de força e de coletividade que minimamente possam possibilitar a busca por esse direito. Daí, enfim, um salve gigante para as mães de Maio, comparar mães do Cárcere, mães de Luto da Zona Leste, mães de Osasco do Barueri, mães de Paraisópolis. São todas mulheres, mães que perderam seus filhos para o Estado ou para as prisões, enfim, o Estado, né, via prisões ou via a letalidade policial, e que dão conta de transformar o tamanho da revolta e o tamanho dessa dor em solidariedade coletiva, em força coletiva, e é muito evidente como isso só é possível de ser feito por meio de espaços coletivos, né? E daí, enfim, tem algumas pessoas aqui da Marcha da Maconha, e uma coisa que eu fiquei pensando que talvez fosse interessante de trazer é que esse ano, enfim, a gente fez uma grande manifestação, né, assim como todos os anos, com exceção dos anos da pandemia, e fomos para a rua com mais de 50 mil pessoas com o mote político de que a guerra é genocida, a legalização é vida. E uma das discussões que a gente teve ao longo do processo de construção da marcha foi a discussão sobre reparação, né?
E isso, enfim, várias questões surgiram, como por exemplo, o que é reparação? Né? O que repara uma dor desse tamanho? O que afinal a gente quer do Estado? Será que a gente quer alguma coisa do Estado? Que no meio dessa guerra toda é o algoz de todas essas pessoas que a gente está falando, né? E obviamente jamais eu vou me propor aqui a responder tudo isso, nem a Márcia sozinha vai, mas acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque são perguntas que nos guiam para traçar o nosso plano, para traçar qual é o tipo de transformação que a gente quer, né? Inclusive, no caso, enfim, da luta pela legalização das drogas, qual é o projeto de legalização que a gente quer. Mas, enfim, o fato é que vai precisar passar pela destruição de um sistema que sobrevive em cima dessa guerra, que é alimentado por essa guerra todos os dias, né? Mas se teve alguma conclusão que a gente conseguiu tirar desse debate, não foram respostas imediatas e fáceis de serem concluídas, essa conclusão foi a mesma de sempre, que é nós por nós. Nunca deu para depender do Estado para viver esse luto, depender dos de cima para viver esse luto, e nunca vai dar para depender. Isso está a cada dia mais evidente, e não é uma afirmação abstrata, né? É bem concreta, bem material, porque o Estado produz esse luto para as pessoas, né? Tipo, a causa inicial de todo esse sofrimento, de toda essa dor, que vai estruturar a vida das pessoas para o resto da vida, é produzido pelo Estado. E segundo, porque é muito evidente, cada vez mais evidente, que quando essas mulheres, enfim, são majoritariamente mulheres, as militantes desses movimentos todos que a gente está falando, quando se organizam para lutar, quando se organizam para reivindicar, para denunciar, para possibilitar minimamente a vivência desse luto coletivo, o Estado atua ativamente para reprimir. Então, reprime prendendo seus outros filhos, prendendo essas próprias mães, rondando as manifestações, invadindo as suas casas, o exemplo clássico do Ministério Público insinuando, afirmando, acusando as mães de Maia de serem donas de biqueira. Isso é um exemplo público, clássico, né? Claramente numa tentativa de intimidação e desmobilização dessa luta, né? Então, acho que o Estado não só não vai ser capaz de garantir isso, né, como ele vai se vizinhar e prolongar esse sofrimento o máximo possível, porque é um sofrimento desmobilizador das lutas. No meio desse caminho, muitas mulheres conseguem transformar isso num processo de luta coletiva, mas muitas delas vão se perdendo pelo caminho, né? Muito sofrimento que, enfim, é irreparável mesmo. Daí eu vou citar aqui o Dom Hélio, que acho que é um grande artista também da nossa geração, que dá conta de sintetizar muito dessa revolta, muito desses anseios de mudança também. E uma coisa que mais ou menos assim aparece no álbum dele é que a gente precisa entender que enquanto a gente não for capaz de contar a nossa história vai virar uma piada na boca do diabo, né? Isso é uma coisa levada adiante com muita força por todos esses movimentos. A clareza de que quem vai produzir a memória dos nossos e das nossas é a gente, e só pode ser a gente, não tem como isso vir por outra via, né? E acho que, enfim, para compartilhar, no espírito de compartilhar mais uma ação recente desses movimentos que eu estou mencionando, dia 2 de outubro desse ano, no dia do primeiro turno das eleições, o massacre do Carandiru, que aconteceu aqui em São Paulo, completou 30 anos. E é isso, foi no dia do primeiro turno das eleições, e nesse dia a gente da Frente Estadual para o Desencarceramento de São Paulo lançou uma carta uma carta destinada à sociedade, chamada 2 de outubro, Marco da Democracia dos Massacres. Eu queria ler um trechinho dela para vocês, bem rápido, que diz assim: para aqueles que redigiram e assinaram a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, ainda no dia 11 de agosto, em frente à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, as urnas deveriam ser um momento de ápice da democracia, que estamos sendo impedidos de viver plenamente graças às ameaças à legitimidade do processo eleitoral. A carta diz, abre aspas, ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de intenso perigo para a normalidade democrática, fecha aspas. Cabe a nós questionar, que normalidade é essa? De que democracia estamos falando? O Estado Democrático de Direito normalizou a barbárie cotidiana e se orgulha de ter no centro do seu sistema de justiça uma intenção como a prisão, lugar de tortura e morte, como há anos denunciam as mães, as familiares sobreviventes dessa máquina de genocídio.
E nesse dia, em memória, né, a esse dia e as pelo menos 111 pessoas que foram assassinadas, a gente sabe que é muito mais do que isso, né, são dados oficiais que o Estado divulga. O que a gente fez foi nos reunir com esses diversos movimentos de mães e outros movimentos também, para pensar qual é o balanço que a gente faz nesses 30 anos, né? Porque qual é o balanço que a gente faz como militantes que querem o fim das prisões e que lutam cotidianamente contra as barbáries de todos os dias, né? Para além de pensar em estrutura maior, mas também qual é o balanço que a nossa sociedade faz disso, porque há 30 anos atrás, não tem uma conta pronta aqui, mas a gente não tinha quase 1 milhão de pessoas presas, hoje a gente tem. Então, qual é o balanço coletivo que a sociedade faz desse processo? Né? E, de novo, a conclusão, sem novidades, foi de que são espaços como esses que vão permitir que a gente viva e reflita sobre isso. Isso não é por acaso, não é por acaso que é coletivamente que a gente vai processar tudo isso, é porque são espaços auto-organizados que trazem uma radicalidade que tem a ousadia de frente a tudo isso que a gente está vivendo, propor um novo projeto de sociedade que passa ponto zero pelo fim das prisões, mas que vai para muito além disso também, né? E para, enfim, também encerrando, que eu sei que acho que o tempo já está acabando, né? Acho que encerrando mesmo. Primeiro, acho que é muito importante dizer que é muito massa que o CAF esteja propondo esse debate. Acho que isso passa também por se responsabilizar e responsabilizar os espaços da universidade por dialogarem com essas pautas. Então, acho que isso é muito importante que a gente possa seguir nessa conversa. E também finalizar fazendo um convite, um grande incentivo para que conheçam esses movimentos que a gente mencionou aqui. E que coloquem a vida estudantil, o movimento estudantil a serviço dessas pautas, porque, enfim, só dessa forma que a gente vai ter, de fato, construindo a grande reivindicação que os estudantes têm de construir uma universidade a serviço da sociedade de fato, né? E um chamado, acho que mais amplo ainda, para a mobilização popular mesmo, assim, né? No sentido de que está cada vez mais evidente que é a mobilização popular a única possibilidade de freio de emergência que a gente tem para esse cenário, que a gente não vai resolver nada nem nesse fim de semana, nem no próximo, nem daqui a poucos anos. Então, que a gente consiga processar toda essa raiva e dor coletiva e, mais do que isso, dar consequência transformadora para isso, né? Então, obrigada. Finalizando a rodada de fala, a gente vai para o professor Edson e depois a gente vai abrir para perguntas. Alô, boa noite. Agradecer aí a pelo professor João, Guilherme, nesse momento. Felicidade de estar aqui, poder ouvir a Silvana também, conhecer a Ana, ouvir o Guilherme também. E parabenizar também especialmente pelo momento, né, essa semana, esses dias. Nada melhor do que nos encontrarmos presencialmente diante de um processo político que virou muito rede social e isso tem feito falta como esse ano nacional. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pequena propaganda que eu vou apresentar aqui. Eu vou apresentar aqui uma parte de uma pesquisa desenvolvida no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, onde inclusive a Débora é uma das coordenadoras, é uma das coordenadoras dessa pesquisa, e que é um espaço dentro da universidade que tem se preocupado em pensar a violência do Estado a partir dos saberes produzidos pelos movimentos de luta. Então, CAAF, né, no caso tem 2 A's, CAAF está no Instagram, YouTube, Facebook, recomendo. Está produzindo bastante conteúdo sobre o tema a partir
desses saberes. Vou apresentar aqui uma cena inicial, depois fazer alguns comentários, também muito na linha que a mesa já apresentou. Então, a gente está aí para debater a violência de Estado, o luto não vivido, e Carlos, a pergunta para onde foi a nossa revolta. Bom, individualmente a gente sabe que ela habita dentro de nós, a flor da pele, mas a cena inicial me veio a partir dessa pergunta e é talvez a maior revolta, a cena da maior revolta popular na história contemporânea da cidade de São Paulo. Ela começou no dia 4 de abril de 1983, algumas décadas antes que veio. E ela foi quase um mês depois da posse dos primeiros governadores de oposição à ditadura, Montoro, Tancredo, Brizola, Miguel Arraes e assim por diante. Começou por causa de um movimento de luta contra o desemprego da Zona Sul de São Paulo, lá no 13, e em poucos dias ela tomou toda a cidade de São Paulo, com enfrentamentos entre a polícia militar e os revoltosos. Houve um dos ápices foi a tomada dos jardins do Palácio dos Bandeirantes, a passeata com um grande número de revoltosos cercou o palácio, derrubou as grades, enfrentou a tropa que tomou aquele gramado em frente do palácio. É o único registro na história de tomada do Palácio dos Bandeirantes. E com batalha campal, Largo 13, Praça da Sé, Praça da República, a batalha da Praça da Sé durou 5 horas, então, isso por vários dias, né? E essa revolta depois espalhou para Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, ABC, algumas cidades do interior de São Paulo, Recife. Uma revolta assim, realmente muito grande. Ela ficou conhecida genericamente como quebra-quebra, que é um nome que já existia antes dessa revolta, que existe até hoje, quando populares resolvem, pelas próprias mãos, tomar o rumo, né, das suas vidas. E, por outro lado, foi também amplamente esquecida pela memória coletiva nacional, seja ela de Estado, seja ela da esquerda, seja qualquer memória que a gente mobilize. Dificilmente vocês vão encontrar esses eventos em algum livro de história, uma revista especializada, muito raramente. Salto dessa cena para algo que a gente poderia chamar de um artefato político da democracia pós-ditadura no Brasil. Veja, eu estou trazendo aqui a ideia desse artefato porque para ver se a gente nos ajuda a compreender um pouco o momento que nós estamos vivendo, na linha da Ana, trazendo aqui a ideia de uma certa continuidade desta violência do Estado. Né? Então, o artefato, chamando de produção da inimizade, ele se fundamenta muito no texto do Watson Baby, Políticas da Inimizade, e outros textos desse filósofo mexicano, mas que no contexto brasileiro me parece nos ajuda a entender como que a violência do Estado, institucionalizada e consolidada na ditadura, permaneceu na democracia. Então, na ditadura a gente tinha uma estratégia de violência do Estado fundamentada na doutrina de segurança nacional, dentro daquele contexto da Guerra Fria, que dizia que o Estado estava em guerra, então mobilizava o discurso de guerra, e era uma guerra contra o inimigo interno que estava a serviço destas forças antidemocráticas, dizia a ditadura, ou forças estrangeiras. Né? Então, de modo geral, o perigo comunista, o perigo vermelho, subversivo, terrorista e assim por diante. Então, a ditadura se instala lá nos anos 60 e vai até os anos 80 com essa justificativa e com esta ideologia como organizadora da violência do Estado.
Eu destacaria dois fatos importantes do ponto de vista da estruturação desta violência, e para a gente entender um pouco por que a violência de Estado da ditadura é diferente da violência do Estado colonial já instalado muito antes aqui nesse país. Né? Diferente não no sentido de ser uma outra coisa, mas no sentido de aprofundar o Estado colonial que nós temos. A primeira coisa é que a ditadura ela institucionalizou a tortura. Acho que ela já explicou muito bem, não vou me aprofundar, mas o fato de que se antes a gente tinha a tortura como um elemento participante da cultura brasileira, da cultura do Estado, na ditadura ela passou a ser um protocolo. Você não teve mais uma delegacia, um presídio, uma instituição de privação de liberdade de adolescentes, um manicômio, que não praticava essa tortura. Porque ela passou a ser a forma como o Estado se relacionou com aqueles que se enquadravam na anormalidade. E as várias anormalidades, desde esta política, não subversiva, comunista, até qualquer uma outra que assim a ditadura entendesse, o Estado. Então, esse é um elemento, a institucionalização da tortura, quando de tortura é toda uma série de políticas de violência do Estado. O segundo elemento muito importante e que me parece ajuda a entender a permanência dessa violência de Estado é a estatização do mito da democracia racial. É um mito que já existia, obviamente. Ele tem fases de assimilação dessa ideia na história do Brasil, desde o seu surgimento em termos de uma sociologia, vamos dizer assim, passando por uma cultura política, mas com a ditadura ela passa a se ter uma fase de extrema utilização. Né? A ditadura é um dos primeiros estados no Brasil a criminalizar a ideia de racismo. Isso aparece no ato institucional número 3, um daqueles atos ditatoriais, né, do Estado do regime militar, e foi usado para criminalizar os movimentos e os militantes de luta antirracista. Eles eram acusados de racismo porque eles negavam a sociedade miscigenada e misturada. Então, só para dar um exemplo de como a ditadura estatizou esse mito e fez uso dele de forma institucional. A gente tem para não me derrubar, a gente tem no final da década de 70, especialmente no início dos anos 80, o surgimento de uma sociologia da violência, especialmente aqui na Universidade de São Paulo, que começa a relacionar, quer dizer, a gente tem um aumento da violência urbana, né, a ideia de segurança pública, e começa a relacionar a ideia de crime com a ideia de pobreza. Então, o crime acontece nos territórios da pobreza, nos territórios precarizados. Claro que isso não é uma nova ideia, mas isso passa a ser uma ideia reguladora de como lidar com a violência urbana. Não quer dizer que essa sociologia implicou na adoção da violência como modo de lidar com aquele crime, chamado crime. A ideia dessa sociologia no começo dos anos 80 era, primeiro, humanizar as polícias, então está dentro daquele contexto de redemocratização, e fazer um controle democrático sobre os presídios e também humanizá-los. Eram as duas principais decorrências dessa sociologia da violência uspiana. Acontece que, ao participar desse movimento de relacionamento do crime com o território precarizado, isso abriu a possibilidade para que todo aquele aparato da ditadura, aquele aparato repressivo, ao ser sofisticado por esses novos governos estaduais democráticos, ou seja, de oposição à ditadura, permanecesse, continuasse e ainda sofresse uma espécie de grande investimento pelo novo olhar da ordem democrática.
Então, nesse momento, a estatização do mito da democracia racial foi fundamental, porque o que justificaria na redemocratização a manutenção da estrutura repressiva do Estado? Quer dizer, a única coisa que foi possível, naquele contexto, sustentar essa permanência foi uma espécie de pacto racial, que também não aparece nas análises da genealogia da nossa democracia. De modo que o inimigo subversivo foi aos poucos sendo substituído pelo inimigo preto, pobre, periférico, que não deixava de ser já o inimigo da ditadura. Nós temos 78 surgimento do movimento negro unificado, denunciando o genocídio do povo negro, o brilhante texto do Dias Nascimento, para não falar de outros vários autores, movimentos e lutas que já apontavam para isso. Mas em termos de justificação para o Estado, da sofisticação, da ideia de humanização do presídio, do controle democrático das polícias, foi fundamental esse pacto racial. De forma que ele acaba por sofisticar essa máquina de guerra colonial. Né? E, por outro lado, promover uma militarização das práticas cotidianas desse novo Estado. Então, aquele discurso da guerra da ditadura é substituído por um discurso da paz, da democracia, mas essa paz é a paz do sujeito universal. É a paz do cidadão de bem, que não foi criado pela ditadura, nem pela transição, mas foi reaproveitado. Esse cidadão de bem, para viver a sua vida, para ter direito à existência, autorizava e legitimava a aniquilação do outro, do vagabundo, do corpo ligado a territórios de precariedade, das pessoas trans, das pessoas não heteronormativas, em tudo que fugisse à ideia desse sujeito universal. Então, voltando um pouco ao silêncio sobre o quebra-quebra, ou o que eu poderia chamar de revolta da fome, de 2003, ali a gente tem uma série de sujeitos silenciados. Nós temos também uma limitação do conceito de ação política em democracia. Então, o corpo em revolta vai ser considerado, a partir desses eventos da transição, como um corpo anormal, patológico, do ponto de vista da democracia, criminalizado. Isso que aconteceu em 83, depois volta a acontecer com os pequenos eventos revoltosos na nossa história, de modo que a elaboração da perda, ou da ditadura, ou do cotidiano, ou das periferias, neste processo de permanência do Estado, não poderia incluir a perda desses corpos revoltosos, ou desses corpos fora da normalidade. Então, se por um lado, luto vivido e dado, através da sua elaboração, com concretude a uma perda, a morte, o luto não vivido, ele justamente aponta para esse vazio. E a marca desse vazio, que é a existência desses corpos nessa ordem política que a gente estava comentando. De modo que me parece que a violência de Estado, seja a guerra, o mestre, dentro desse contexto de continuidade, seja das últimas décadas, que foi exponenciada pelo governo Bolsonaro, ela atuou fundamentalmente em dois sentidos. O primeiro, na desvalorização da vida. A constante violência do Estado tem produzido a ideia na nossa sociedade de que a vida vale menos, ou de que algumas vidas valem menos. E a segunda característica forte é a naturalização da perda. Então, o não luto é fundamental para a violência do Estado, que é uma tecnologia de governo, por quê? Porque a naturalização da perda, ou seja, a ausência de processos de elaboração do luto, faz com que, primeiro, nós, como povo, especialmente nós, enquanto povo que resiste a esses modos de dominação, não tenhamos relação com o nosso passado. De modo que esses eventos parecem, esses de
violência do Estado, parece, ou de técnicas de governo, parece acontecer de modo inédito. O que a gente vê que é uma sequência de guerra colonial no nosso país, como aponta a Krenak, qualquer outra grande liderança social. E por outro lado, se nós não somos corpos não relacionados com o nosso passado, isso permite a essa institucionalização da violência controlar a nossa temporalidade também em relação ao futuro. A nossa, se eu sou um corpo que sabe que amanhã vou estar submetido a uma outra violência, depois de outra, a minha possibilidade de produção de perspectiva futura, elemento fundamental para a revolta, porque quando o corpo se dirige a uma revolta, seu principal objetivo é modificar o seu contexto futuro a partir de agora. Então, esse elemento de possibilidade de intervenção no próprio futuro fica controlado a partir dessa ausência de possibilidade de inicialmente apresentar e abrir questões. Obrigado.